Nissa soou muito gentil. A pessoa que era o chefe da família Tyler na época estava esperando aqui. Você gostaria de conhecê-lo? Não há necessidade disso, disse Leilin, agitando os braços. Ele nunca se interessou por aqueles que eram tão descarados em procurar benefícios. Percebendo-o afundar no silêncio imediatamente depois, Nissa recuou com delicadeza. Depois de um longo tempo, ele suspirou profundamente. Niela era uma mulher muito inteligente, afinal, enquanto Ana era um pouco tola. Eu nunca pensei que Bic teria perseverança para fazer isso. Leilin conhecia muito bem a personalidade de Niela. Ela era adaptável e sabia quando avançar e recuar. Esperava-se apenas que ela encontrasse um bom final. A organização de Ana tinha sido apenas uma saída que Leilin havia preparado enquanto ele era um acólito. Era compreensível que não pudesse aguentar por muito tempo. O que Leilin achou mais estranho foi que, com sua personalidade, ela evidentemente não era do tipo de magus que gostava de trabalhar duro. Parecia que esse assunto a influenciara muito, a tal ponto que sua personalidade havia mudado. Todos os três eram bons amigos de Leilin, talvez até mais do que isso. Se ele ainda pudesse vê-los, ele naturalmente iria querer ajudar. No entanto, não importava se ele não pudesse. Leilin deixou o cemitério depois de se entregar à nostalgia por um tempo, retornando à luxuosa sala que a Abyssal Moon Forest Academy preparou especialmente para ele. Patriarca, Krupp fez uma reverência deferente. Agora, no entanto, ele parecia muito diferente de antes. A cor de seus olhos e pupilas havia mudado, e eles estavam ficando negros. As linhas do rosto dele eram mais suaves e ele ficou mais bonito, emitindo um charme único. Milímetros. Como está seu corpo? Você pode se acostumar com isso. Os olhos de Leilin dispararam luz azul que escaneou seu corpo para cima e para baixo. Havia muitos métodos que poderiam ser usados para aumentar a força rapidamente, mas o mais adequado para Krupp era a modificação de sua linhagem. Krupp estava recebendo um transplante da linhagem de Leilin durante todo esse tempo. Era como contaminar um ser de baixa classificação com o poder de um de maior classificação. Embora Krupp tivesse escolhido o caminho de um mago, ele ainda era apenas um rank 1. Com os métodos que Leilin tinha atualmente, era fácil para ele empurrá-lo para o caminho de um Arlok de linhagem. Não só a aura de um Arlok de linhagem saindo do corpo de Krupp atualmente, suas ondulações de energia haviam silenciosamente cruzado o limiar do posto 2. Eu estou bem. É apenas desconfortável, como até a minha medula está queimando. Krupp estava se sentindo muito emocional agora. Um pouco de dor era um preço barato a pagar pela modificação na linhagem de um magus, algo que lhes daria grande poder. Essa chance era rara, não era algo que alguém encontraria, mesmo que estivesse implorando por isso. Agora que ele passou para o segundo posto, baseando-se no poder da linhagem de Leilin, Krupp era completamente subserviente a ele. Milímetros. Isso é natural com transplantes de linhagem. Lembre-se de meditar usando o aluno de Kemoen algumas vezes quando você voltar, Leilin disse, assentindo internamente para a informação que o Aiship se reuniu. Leilin planejara as modificações de Krupp. Afinal, o ramo da costa sul da família Farlier precisava de um poderoso guardião. E uma vez que Leilin transportou uma linhagem de Kemoen para o garoto, sua habilidade de controle como um imperador Kemoen o fez ter grande controle sobre ele. Uma linhagem do imperador de grau 5 terá um efeito extraordinário. Apenas essa força de linhagem empurrou o Krupp para o nível 2, e pode levá-lo a ficar em 3 em apenas mais 50 anos. A possibilidade de romper com a estrela da manhã e... Os lampejos de inteligência brilharam nos olhos de Leilin. Ele naturalmente usou a linhagem do imperador Kemoen, mas não era dele. A própria linhagem de sangue de Leilin era muito poderosa, e apenas uma única gota faria com que Krupp explodisse. Como a linhagem de um Arlok de primeira geração era demais,
Lei Lin tinha dado Krupp o sangue umbilical que havia sido coletado do nascimento de Ciri. Uma linhagem de Warlock de segunda geração pode ser mais fraca do que a de Lei Lin, mas ainda era um sangue real do Imperador Kemoin. Foi diluído e não amadureceu, mas foi isso que o tornou adequado para Krupp. Agora que ele carregava o sangue de Ciri, Krupp poderia ser considerado um Warlock de terceira geração. Em outras palavras, ele era efetivamente o neto de Lei Lin. Neste momento, a voz robótica de Chip soou novamente. Bip. Gráfico de enfraquecimento da linhagem completa. Degeneração estimada na linhagem da serpente gigante de Kemoin. 15ª geração. Estimada degeneração adicional na 34ª geração. O enfraquecimento das linhagens de Warlock era algo que não podia ser evitado. A fim de manter a linhagem da família pura, eles tinham que praticar a endogamia ou usar métodos ainda mais sinistros com a esperança de que a deterioração da linhagem sanguínea pudesse ser prolongada. No entanto, não importa quanto foi sacrificado, o processo não seria adiado por mais de um século. Em outras palavras, a chance de um posto de 5 Warlock aparecer na família Farleigh é bastante alta. Antes da 15ª geração. Lei Lin refletiu sobre esse pensamento enquanto acariciava seu queixo. Não era verdade que todos com a linhagem do Imperador Kemoin se tornariam Warlock de nível 5. Mesmo dentro do clã Ouroboros havia muitos com linhagens de sangue de Kemoin, mas apenas Gilbert e os outros 2 duques tinham alcançado a Estrela da Manhã. Mesmo Bevis com sua linhagem sanguínea de nível 6 não era garantido para alcançar o Reino de Amanhecer e se tornar um monarca. Ele só tinha o potencial para fazer isso. Assim, enquanto os descendentes que herdaram a linhagem 5 do Imperador Kemoin de Lei Lin só precisavam trabalhar duro e alcançariam facilmente o posto 4, se eles alcançaram o posto 5 ainda era uma questão. Como alguém que havia passado por esse processo, Lei Lin entendeu claramente que avançar como magia não exigia apenas uma grande quantidade de recursos e trabalho árduo. A sorte era um fator muito importante também. Outros magos não tinham um Aiship ao lado como Lei Lin. Eles não poderiam executar simulações e prever possibilidades de avanço. Entendido, meu senhor. Tendo sido modificado pelo sangue do Imperador Kemoin, o respeito de Krupp em relação a Lei Lin evoluiu para uma dependência e reverência de sua própria alma. Ele tinha a linhagem de Kemoin e a humildade diante do rei da raça tinha sido esculpida em seu próprio sangue e genética. Não pode ser alterado. Este é realmente um sentimento inebriante. Os olhos de Lei Lin brilharam enquanto ele continuava a pensar: como estou agora? Krupp provavelmente não diria não mesmo se eu ordenasse que ele matasse todo mundo que ele ama e depois cometesse suicídio. Ele até arriscaria a vida por essa missão. O controle da serpente viúva sobre outras serpentes é o mesmo. Eu sou provavelmente o único da minha espécie. O dedo de Lei Lin continuou roçando sua bochecha. Sua testa estava coberta pela máscara fria, e a marca da maldição de Alsnak estava em silêncio, sem movimentos visíveis. No entanto, Lei Lin podia sentir vestígios de força sanguínea fina sendo absorvida por ela de todas as áreas de seu corpo à medida que aumentava sua força. Embora não houvesse grande efeito sobre ele agora, considerando a velocidade com que estava acontecendo, sua força sanguínea seria absorvida completamente em mais 2 anos, deixando-o humano normal mais uma vez. A exibição de Krupp mostrou como a capacidade de controle do Imperador Kemoin era uma revolta contra a própria autoridade das Znak do Ager. Se ele conseguisse romper os grilhões da linhagem, talvez todos os Kemoins escapassem de seu domínio. Isso era algo que ela nunca aceitaria. Portanto, um conflito entre eles definitivamente não poderia ser evitado. Além disso, o diretor Nissa está esperando do lado de fora e esperando ver você. Enquanto Lei Lin pensava profundamente, Krupp estava respeitosamente ao lado, como o soldado ou servo mais leal. Ele avançou para fazer seu relatório apenas quando houve uma reação dele. Nissa.
Há mais alguma coisa que ela precisa? As sobrancelhas de Leilin se franziram ligeiramente. Deve ser sobre outros visitantes. Desde que se espalhou a notícia de que meu senhor está hospedado na Abyssal Moon Forest Academy, muitas organizações escuras de magos enviaram emissários para encontrá-lo. Alguns líderes chegaram até mesmo pessoalmente, sendo o chefe do Farol da Noite um deles. Quando ele disse isso, Krupp suspirou ligeiramente em sua mente. Os tiranos entre os magos negros, como o líder do Farol da Noite, eram existências absolutas em seus olhos, queridos para serem admirados. No entanto, eles se apresentaram tão humildemente e esperaram por uma reunião com seu patriarca. Isso o fez se sentir honrado. Além disso, algumas organizações de magos ligeiros enviaram secretamente emissários também. Krupp viu a expressão calma no rosto de Leilin e continuou: meu senhor, você acha? Defina um horário. Eu vou vê-los todos. Leilin acenou com as mãos. Eu nunca pensei que o meu senhor iria visitar a Abyssal Moon Forest Academy. É realmente a honra de nossos professores e alunos em outro lugar. Nissa estava falando com um mago vestido de vestes negras cujos olhos ardiam em um verde escuro. Ela o acompanhava em um passeio pelo interior da Abyssal Moon Forest. A Abyssal Moon Forest conseguiu produzir um gênio como o Lord Leilin. Certamente tem algumas qualidades redentoras. O homem de túnica preta era evidentemente o líder do Lictose da Noite, a mais forte organização do Magos das Trevas. Com sua enorme rede, ele rapidamente ganhou informações sobre as terríveis conquistas de Leilin, seguidas por outras informações gerais sobre ele. Ele não podia permanecer sentado depois que ouviu tudo. Afinal, esse Lord Leilin era muito provavelmente um grande mago que havia entrado no reino da Estrela da Manhã. Apenas alguns conselhos em seu caminho de avanço o deixariam muito grato. Lord Leilin confiava em seus próprios talentos. A Abyssal Moon Forest Academy teve apenas a sorte de instruí-lo. Nissa não se atreveu a exagerar quando chegou a este ponto e, em vez disso, disse a verdade.